Estudando a doutrina espírita e até mesmo no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, no contato com os nossos semelhantes, com os nossos amigos, nós percebemos que raramente alguém se encontra preparado para o desligamento. Penso que talvez por falta de iniciativa em estudarmos um pouco mais as sugestões da espiritualidade maior. Todavia, mesmo assim, repito, raros de nós aqui na Terra, raros se encontram preparados para a viagem, para aquilo que com todos acontecerá. Meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. Meus irmãos, no grupo espírita em que participo, nós estamos no início do estudo do livro Obreiros da Vida Eterna. Eu aproveito essa oportunidade para convidar você também a estudar este livro. Indubitavelmente, você irá tirar enormes benefícios. Esta obra, obviamente, você já percebeu que ela também foi psicografada por Chico Xavier. O autor espiritual é André Luiz. E nós estamos estudando o capítulo 4, intitulado Casa Transitória. Ao pesquisarmos a respeito da fundação desta casa, nós percebemos, e ali mesmo no livro deixa bem claro, que esta casa transitória, no plano espiritual, ela foi fundada por Fabiano de Cristo. Aquele que nasceu em Portugal no século XVII e faleceu no Brasil no século XVIII. Melhor dizendo, no dia 17 de outubro de 1747. Ao estudarmos esta obra, psicografada por Chico Xavier, eu penso, eu noto, eu percebo que a espiritualidade maior está nos convidando a aprofundar cada vez mais o estudo sobre a passagem que todos nós iremos fazer. Me veio à mente até mesmo a iniciativa nossa de, por exemplo, abrirmos um curso na Casa Espírita intitulado Como nos prepararmos para a morte do corpo físico. Eu sei que raras pessoas aceitaram este convite, porque nós relutamos em celebrar um contrato com uma funerária, mesmo sabendo que todos nós iremos fazer a passagem, ou seja, todos nós iremos passar pelo fenômeno da morte do corpo físico. Talvez essa negligência, ou certamente esse descuido, trará prejuízos para nós no futuro próximo ou remoto. Quando nós estudamos a doutrina espírita, e não só pelo estudo da doutrina espírita, até mesmo na convivência com o outro, nós percebemos, nós notamos que raramente nós nos deparamos com alguém preparado para este fenômeno tão natural. Raramente nós encontramos alguém preparado para o desligamento. E no diálogo que nós mantemos com os espíritos, nós percebemos que, em grande parte, nós chegamos no plano espiritual quase sempre muito despreparados. Por outro lado, nós precisamos reforçar isso, não através somente do estudo, mas por conta do diálogo com a espiritualidade, nós chegamos
a conclusão de que raros espíritos recém-desencarnados, raros espíritos que saem, que chegam no plano espiritual, que saem do corpo físico, eles se encontram preparados para viver no plano espiritual, naquela região que muitos denominam como umbral. Aqui neste livro, no capítulo 4, nós percebemos que a espiritualidade maior nos alerta que quase todos aqueles que desencarnam, no momento de perturbação, eles permanecem estonteados, no estado de perturbação. E ali eu acho que é muito importante compartilhar isso com vocês, porque acho de suma importância que se os nossos irmãos que chegam despreparados no plano espiritual, se eles continuarem entregues à própria sorte, eles serão fatalmente agredidos pelas entidades perversas ou habilmente desviados do bom caminho. E eu quero ressaltar, a espiritualidade está nos mostrando que nós, ao desencarnarmos, nós nos depararemos com perigos. Que a espiritualidade maior está nos convidando ao preparo para o desencarne, através do autoconhecimento, do estudo, no contato com estes aprendizados e, acima de tudo, pelo desapego. Portanto, eu sempre penso, acho que seria muito bom que nós criássemos um curso intitulado Curso Preparatório para o Desencarne. Nós percebemos aqui nesse capítulo 4, e olha quanto benefício a espiritualidade nos traz, que a espiritualidade maior empreende esforços, trabalhos, estudos, pesquisas para nos ajudar nesse momento, para que nós não cheguemos no plano espiritual e permaneçamos entregues à nossa própria sorte. Por conta do nosso despreparo, nós percebemos, ao estudarmos este capítulo intitulado Casa Transitória, que os benfeitores espirituais desenvolvem um trabalho de socorro, um trabalho de amparo, de proteção, de socorro a irmãos nossos em estado de perturbação após o desligamento. Eu penso que algo precisa ser dito. Nós precisamos conviver com esta realidade. No plano espiritual, naquilo que muitos rotulam como umbral, muitos irmãos se debatem na dor, angustiados, ignorantes, em trânsito, em alguns casos até mesmo prolongado, em alguns casos rumo a abismos tenebrosos. Muitos irmãos nossos, infelizmente, seja pela maldade que alimentou ou pela rebeldia, muitos se perdem em regiões remotas no plano espiritual, dificultando até mesmo o reencontro deles pela espiritualidade maior por aqueles que os estimem. No plano espiritual, meus irmãos, nós aprendemos, repito, que existe trabalho especializado para se encontrar irmãos sofredores na região que muitos intitulam como região de seres decaídos. E nesta região existe uma imensa coletividade sofredora, na região que também muitos intitulam como zona abismal. Ou seja, não pensemos que a aflição exista somente aqui na Terra. A aflição, os perigos, os desafios encontram também, talvez em maior monta, até mesmo no plano espiritual. Todavia, não pensemos que a aflição no plano espiritual não recebe a visita, o socorro, o amparo da espiritualidade, a proteção e a misericórdia divina. No plano espiritual,
existem instituições, e nós estamos estudando no livro Obreiros da Vida Eterna, a instituição rotulada como Casa Transitória, fundada por Fabiano de Cristo, com o objetivo de amparar irmãos nossos momentos após o desencarne em estado de perturbação. E, para empreender esse trabalho de busca, de amparo e de socorro, existe neste trabalho até mesmo o fomento, a especialização da faculdade de clarividência. E esta faculdade, nós aprendemos neste capítulo que ela é muito importante. Indispensável a especialização no trabalho de busca a fim de enxergarmos, alcançarmos através da visão espiritual os nossos irmãos que estão sofrendo, para que nós possamos, a espiritualidade maior possa prestar socorro e amparo. Existe um trabalho especializado. E nós percebemos que não somente aqui a espiritualidade nos convida ao trabalho, ao esforço, ao preparo, à dedicação, à especialização, também no plano espiritual. Principalmente no plano espiritual existe o trabalho de garimpar os problemas de almas sofredoras, almas, irmãos nossos, rotulados como irmãos decaídos. Veja bem, meus irmãos, no capítulo 4, nós nos deparamos, por exemplo, com a especialidade ali destacada de Luciana, que pelo seu trabalho, pelo seu esforço, pela sua iniciativa, ela se especializou na capacidade de clarividência. Ou seja, Luciana, ela desfruta pelo seu esforço, pelo seu trabalho, pela especialização da capacidade aprimorada em encontrar almas que se encontram perdidas no plano espiritual. E ela aprimorou esta faculdade pelo trabalho consecutivo de muitos anos, de muito esforço. Através desse curso de especialização, ela aprimorou a sua capacidade em penetrar o mundo mental das almas aflitas. Também em trazer à tona as suas ideias, as suas ações do passado e até mesmo projetos íntimos. Essa capacidade de detectar facilita o encontro de almas que estão passando por sofrimento no plano espiritual. E o que levou Luciana a se especializar nesta faculdade, na faculdade da clarividência? Ela se especializou, com um determinado momento, ela sentiu necessidade de encontrar o seu pai que estava perdido numa zona de bastante sofrimento. Ou seja, o fato de ter necessidade de socorrer num outro tempo o seu pai, desencarnado num momento difícil, numa guerra civil, ela teve que empreender esforços para adquirir habilidade para conseguir o intento que era localizar o seu pai em sofrimento, que viveu na Terra num movimento chamado de insurreição pública. Eu penso que esta observação ela tem muito a ver com o momento que nós estamos vivendo. Aqui, por várias vezes, nós convidamos as pessoas a analisarem, a aprofundarem a nossa percepção sobre assuntos políticos. E aqui vem um ensinamento muito importante para todos nós, para que nós possamos tratar não somente de um assunto político, mas de todo e qualquer assunto, nós precisamos de ter preparo e ter equilíbrio. Então eu penso que o estado de perturbação que vitimou o pai de Luciana tem muito a ver com o momento em que nós estamos vivendo. A postura política dele, do pai de Luciana, ela se mostrou doentia, desvairada. Por quê? Porque ele perdeu o raciocínio, o equilíbrio e ele se deixou levar pela obsessão, pela paixão política em torno de assuntos do poder terreno. Ou seja, por conta do ativismo desvairado do pai de Luciana, ante o fato de que ele tenha se deixado vitimar por paixões políticas, o seu pai, ele se perdeu nas zonas abismais após o desencarne.
Quantas e quantas vezes nós tratamos a respeito de assuntos, sobretudo políticos, com paixão, com desequilíbrio, com desapego? Quantas e quantas vezes nós nos encarceramos nas nossas ideias, nós não renunciamos ao nosso ponto de vista para analisar a postura do outro? Ou seja, nós nos deixamos vitimar pela obsessão do ego e assim nós nos desequilibramos. E esse desarranjo, por exemplo, questões políticas, nos pode vitimar não somente num sofrimento, num desequilíbrio aqui na Terra, até mesmo num prejuízo no plano espiritual, caso a nossa desencarnação ocorra, o nosso desligamento. Ele se encontrava perdido por conta de um desequilíbrio, vítima de uma obsessão, cuja obsessão nasceu por uma paixão política, a ponto que o seu desequilíbrio era tão grande que levou a sua filha a se especializar na faculdade da clarividência, para que assim a filha pudesse reencontrar o pai, com o objetivo de não só penetrar a mente do pai, como trazer à tona o seu passado, as suas ações do passado e, acima de tudo, vasculhar os seus projetos íntimos, porque é isso que nos identifica. Às vezes nós pensamos que o que nos identifica é a roupa, é o corpo, é o formato, a forma. Não. Nós, como espíritos imortais, nós somos identificados pela nossa digital, pelas nossas ideias, por aquilo que nós fizemos no passado e até mesmo acerca dos nossos projetos. Por isso que nós precisamos ter muito cuidado sobre aquilo que nós alimentamos, porque nós seremos identificados pelas nossas obras. O estado de perturbação do pai de Luciana foi tamanho que levou a filha a participar de um curso para especialização na faculdade de clarividência e assim ela pudesse ajudar o pai em região de bastante sofrimento. Por isso que eu digo, por que não agora, aqui na Terra, nas casas espíritas, um curso de preparação para a morte? Serviria para que possamos nos disciplinar, não somente mentalmente, mas também através buscarmos a consecução dos nossos ideais de forma sensata, ponderada, estudando todo e qualquer assunto que nos dediquemos a ele, todo e qualquer assunto com o equilíbrio, com a sensatez, com a racionalidade. E assim, ponderados, equilibrados, não somente no trato com o outro, mas na relação com assuntos políticos, que não sejamos vítimas do nosso ego, que não sejamos vítimas da sede pelo poder terreno, assim, equilibrados, nós possamos nos ajudar e assim ajudar os outros também. Enfim, nós aprendemos com a doutrina espírita e o trabalho de Chico Xavier ao nos endereçar, ser intermediário dessas mensagens da espiritualidade maior, é um convite para o nosso equilíbrio, para que possamos encarar com seriedade todo e qualquer assunto e, sobretudo, ter a coragem de perceber que nós estamos aqui e mais dia, aqui encarnado, mais dia ou menos dia nós iremos nos deparar com o fenômeno óbito, o desligamento do corpo físico. E como que nós chegaremos no plano espiritual? Escravos das nossas ideias? Vítimas do vínculo com o mal através das nossas ações do passado? Obsidiados por ideias que fomentamos a respeito de projetos indignos? Pensemos. Percebamos que a espiritualidade empreende todos os esforços para nos ajudar. Que possamos fazer um pouquinho por nós mesmos, nos desapegando, saindo de nós mesmos para o aprendizado e assim, de forma sensata e ponderada, cuidarmos da nossa vida com zelo, com o respeito que ela merece. Porque não tenhamos dúvida que todos nós recebemos o apoio da espiritualidade, a misericórdia de Deus nos envolve. Agora, vamos lá, um pouco mais de iniciativa de nossa parte, um pouco mais de respeito de nossa parte por nós mesmos.
A espiritualidade está fazendo o seu trabalho. Que possamos aproveitar esse trabalho da melhor forma possível, encarando a vida não com um olhar ilusório, mas encarando-a com coragem, para percebermos que estamos aqui de passagem e o que nós estamos tirando de proveitoso para nós que somos espíritos imortais. Pensemos nisso. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco e que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. Até breve. Assim seja.